Malta, é só para avisar que isto está a correr tão bem, tão bem, tão bem, que já nos estamos a rir. Ordinary conversations. Welcome to our show. Ordinary conversations. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Para quem está a ouvir isto pela primeira vez, este é um podcast de conversa freestyle em que eu falo com os meus amigos sobre as suas paixões. A convidada de hoje é a Rita Félix, tem 26 anos, tirou licenciatura em escultura, mestrado em museologia e museografia. Disse bem, não disse, Rita? Dizeste? Boa, boa. Muito bem, muito bem. As pessoas às vezes entendem zoologia. Não é bem a mesma coisa. Nada a ver, mas pronto. Já agora, podemos começar por aí. O que é museografia? É o estudo dos museus. Ah, ok. Não, museologia é o estudo dos museus. Ok. Museografia tem a parte gráfica, ou seja, durante o mestrado nós exploramos não só a parte de estudar e inventariar coleções privadas, Ok. coleções públicas, que seja património, mas também a parte gráfica, e daí a museografia, de fazeres uma exposição com um conteúdo museológico. Mas Tudo do o que é género museológico, por norma, é património. curadoria ou não é bem isso? Não é bem porque é relacionado, só que um curador, por norma, um curador tem a liberdade de poder encomendar uma peça para a sua exposição. Assim, tu és artista, tens uma peça para a exposição. Ok. Eu sou artista, tenho uma peça para a exposição. E o curador, para interligar o contexto, o conteúdo, o assunto da exposição, manda fazer uma obra de propósito para a exposição. Ok. Por norma, o museólogo trabalha com um material classificado que tem. Tem outra diferença. Os curadores, também por norma, trabalham fora das coleções de um museu. Ou seja, tu podes fazer uma exposição enquanto curador com arte que não pertence à coleção do museu. E, por outro lado, por oposição, o museólogo costuma montar exposições só relativas ao conteúdo que é a coleção museológica do museu. Ok. Ou seja, se eu Ok. for do Museu Nacional de Arte Antiga e for museólogo do Museu Nacional de Arte Antiga, sim, de forma simples de te explicar, eu posso fazer uma exposição sobre a arte portuguesa do século XVII. E não vou encomendar por norma, também posso encomendar de outros museus, mas por norma vou fazer uma exposição com os artigos sobre o século XVII que eu tenho na coleção Sim. do acervo do museu. Ok. Mais esta vez. Ok. Isto é super técnico. Não sei se já perdemos metade dos ouvintes, mas não faz mal. Ok, para quem não sabe, eu e a Rita conhecemos-nos no museu, na verdade. O programa de estágios do MAT. A Rita era guia de artes e eu era guia de relações públicas. Pronto, comunicação, não é? É a mesma coisa, ao fim e ao cabo. E por acaso, no outro dia, e agora só para comentar contigo, eu vi a publicidade da 29ª edição. Já passaram 29? Yeah. E eu estava a comentar com o Daniel, que, pronto, para quem está a ouvir e também não sabe, o Daniel é meu namorado e nós também nos conhecemos no museu. Isto é tudo uma família, pessoal, ok? Não, Uma família de amigos. Eu estava a comentar com o Daniel que, imagina, aquilo é cada 6 meses há uma nova edição, portanto Exato. à 30ª edição serão 15 anos de edições. Eu estava a comentar que já haveria casalinhos mate que podem levar lá os filhos e dizer, olha, apaixonamos-nos aqui. Exatamente. Engraçado, não é? E os primeiros 8 anos eu penso que foram só de guias de ciências. Ok. Porque era muito relacionado no início, não sei se te lembras disso na formação, mas eu lembro-me especificamente de me dizerem que o estágio para as visitas de artes só abriu 8 anos depois. Por acaso não tinha ideia. Pronto. E os de ciências já faziam visitas ao Museu da Eletricidade desde o primeiro, foi o primeiro estágio. Foi relativamente ao antigo Museu da Eletricidade, que agora é Central 3. Por acaso não sabia, acho que nunca me comentaram. Mas qualquer uma das visitas é fixe, já agora, para quem não sabe. Não, fixe. eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha, as de artes são mais fixes. Não, as ciências também, acho que, pronto, são coisas completamente distintas. Mas voltando ao tema do podcast, não é? Ok, tu tiraste a licenciatura em escultura e lembro-me de comentares comigo, tipo em conversa informal, que era aquilo que tu mais gostavas de fazer. É verdade. Dirias que essa é a tua
maior paixão nesse aspecto? Eu não te consigo dizer que é a minha maior paixão, porque, ao contrário de muita gente que se consegue identificar com uma coisa e levar para o resto da vida, eu sinto que não consigo parar quieta numa só área. Sim, eu percebo. Ou seja, eu preciso com frequência de mudar de estímulos. Ao ponto de, eu sei que quando acabei a licenciatura, eu mudei para um mestrado que não tem necessariamente a ver com escultura, mas com a arte em geral, porque eu estava a precisar de um afastamento da escultura, ao ponto de eu saber que se eu continuasse a trabalhar com a escultura, eu era capaz de começar a não gostar ou a ganhar ódio ou repulsa pela arte que eu tanto gostava. Porque ias enjoar. Porque ia-me fartar, estava-me a levar a um nível de exaustão. Então eu sei que periodicamente eu preciso de pausas para não deixar de gostar de fazer as coisas que faço por gosto, por amor. Não é? Ok, Amor à arte. entendo. E agora, num aspecto mais espontâneo, quero que me expliques porquê a escultura, o que é que tu tanto gostas nisso? Olha, eu acho que foi um acaso do universo. Honestamente. Sério? Deixa-me explicar-te. Eu vim para Lisboa com 18 anos para estudar moda. Eu lembro-me de tu Tem tudo a comentares ver, isso. não Sim, é? sim. Moda e escultura tem tudo a ver. Bom, é assim, eu sei que A tecnicamente tridimensionalidade, não, vá, só mas- se for. pronto, exato. Pronto. Moda era a ambição que a minha mãe tinha escolhido para mim. Ok. O desejo da minha mãe era que eu fosse estilista. E o que é que aconteceu? No entretanto, no segundo ano eu decidi não. O que eu gosto é de belas artes. E estou a ficar frustrada com uma coisa que estou a deixar de gostar. Que no caso era ser modista ou gostar de costura. E portanto eu recandidatei à Faculdade de Belas Artes e só me candidatei a 2 cursos, pintura e escultura. Ok. Pintura porque eu sabia que gostava de pintar. Escultura foi naquela de eu nunca fiz isto, não tenho nada a perder. Não é um bom pensamento. E ainda bem que me calhou a escultura, foi a minha segunda opção e acabei por entrar. E fiquei super feliz porque depois de estar na Faculdade de Belas Artes apercebi-me que a forma de os professores educarem o curso de pintura é muito institucional. O curso tem uma... Como é que eu tenho de explicar isto? Tem um poder, uma aura instaurado por cima do curso, que é assim o supra-sumo das belas artes, ok? Então os professores ensinam aquilo daquela maneira. Escultura tu tens muito mais liberdade, não só de aprendizagem, de técnicas, como de seguires a tua própria vertente. Enquanto que na pintura ainda é muito académico. É muito formatado. É muito formatado. Ao fim e ao cabo, é. E na escultura eu senti exatamente o contrário. Também porque eu já ia de mente aberta e por outro lado porque eu não tinha experiência absolutamente nenhuma. Portanto, o meu primeiro contacto foi o que os professores me permitiram ter. E felizmente há muito bons professores. Basicamente, tu chegaste à conclusão que ao contacto com uma coisa... Tu já sabias que ia ser uma coisa artística, não é? Nesse sentido, já desenhavas, não é? Etc. Sim, e a coisa que eu sempre fui melhor a fazer é desenho, não é escultura. Mas o desenho eu faço de uma forma desportiva. Ou seja, eu não faço desenhos com expectativa. Eu faço desenhos por ser um treino de aprendizagem. Assim, se eu vou esculpir a Sandra, nesta pose em que a Sandra está neste preciso momento, eu vou fazer desenhos para compreender as formas do corpo ou da postura da Sandra para depois passar à escultura. Então é como se fosse a tua linguagem natural. Natural. Eu primeiro desenho para aprender as tuas formas e só depois é que passo ao barro. Então o barro, aí sim, vai levar todo um peso de expectativas muito maior do que tinha o desenho, porque o desenho eu sei já a priori que estou a fazer a aprendizagem. Sabes que por acaso eu fui para a comunicação só porque eu tinha estado em ciências e cheguei ao 11º ano e pensei assim, a engenharia nem morta, não gosto nem de uma, há centenas ou não sei dezenas. Credo, meu Deus, cruzes credo. E eu penso, e eu tipo, não gosto nem de uma. Depois, ratinho de laboratório, não dá para mim, matemáticas não é a minha cena. Bem, devia ter ido para humanidades. O que é que eu posso ainda fazer? Comunicação, dá para entrar com o exame português. Ok, bora, será que eu vou gostar disto? Não faço a mínima ideia. Correu-me bem também. Há casos do universo, não é? Há casos bonitos. Casos do universo, que eu acho que é tipo...
Eu não sei, mesmo que nós achamos... Nós estamos em fases da vida que achamos que sabemos o que é que queremos e o que é que vem a seguir. E não sabemos. Não sabemos. Vamos deixar saborear e a vida lá vai assentar da maneira que tem de assentar. Tu não sentes às vezes que olhas para trás e pensas, fogo, eu tinha as expectativas tão elevadas e sofria tanto de ansiedade com uma coisa que eu queria que acontecesse, acabou por não acontecer e acabei por ter um resultado melhor ainda do que o que eu achava que ia ter ali, sem dúvida, num sítio completamente diferente. Sabes que isto traz-me uma felicidade, enche-me o coração olhar para trás e ver as coisas tipo assim, o acaso que te faz realmente ser feliz. Pronto, no meu caso a escultura foi o supra-sumo. Mesmo dentro da comunicação há inúmeras áreas, não é? Tens a parte mais estratégica, tens o jornalismo, etc. E juro-te, eu sempre fui uma pessoa um bocado desligada das redes sociais e eu nunca pensei que fosse acabar, tipo, com 24 anos a fazer produção para conteúdo de redes sociais. Tipo, jamais. Se tu me tivesses dito com 14 anos, eu tinha-te dito que não, que eras maluca. E isso é fixe. A imprevisibilidade da vida, não é? Ao fim e ao cabo. Eu compreendo essa imprevisibilidade. Olha, não sei dizer. Não faz mal. Porque eu compreendo, porque de facto eu senti muito isso quando entrei no mestrado. Porque não fui eu, sozinha, de livre vontade, que me candidatei ao mestrado. Ok? Eu tive muita influência do meu ex-namorado em inscrever-me num mestrado que me fosse mais útil em termos prático-financeiros. Não sei se compreendes, mas num curso artístico como escultura, tudo bem, ensinam-te a esculpir, não te ensinam a procurar clientes, não te ensinam a gerir a tua própria arte, não te ensinam a procurar emprego enquanto escultor. Também porque não há grande oferta, ok? Pronto, tens obras públicas que por norma são lançadas pela Câmara de Lisboa ou o que quer que seja e que por si já vão ser encomendadas a um escultor específico. Então os concursos não são abertos. Eu sinto que isso é um bocado comum a todas as áreas, apesar de notar que digas isso. Apesar de notar que, imagina, já existem feiras de empregos em certas faculdades e workshops sobre como fazer o melhor CV, mas ainda assim, nesse aspecto de ajudar a pessoa a encontrar o trabalho e a fazer a gestão, eu acho que é péssimo em qualquer área criativa, sinceramente. Pronto, então estás a ver. Eu acabando a licenciatura em escultura e não sabendo para onde me virar, tive muito o instinto de me inscrever num mestrado que não fosse distante da arte, mas que eu visse como uma oportunidade de emprego. Ou seja, foi o que acabou por acontecer no estágio que fizeste comigo, que eu estava a meio do mestrado e me candidatei ao estágio e entrei a dar visitas guiadas na vertente das exposições artísticas. E de facto abriu muito mais portas. Mas eu nunca tive paixão pela parte museológica e do estudo dos museus como tenho pela parte de produzir arte. Claro. Que é uma coisa que puxa pela minha criança interior. Mas é uma coisa interessante em relação a ti e que eu acho que não é comum, mas posso estar enganada. Estou a fazer uma generalização, pronto, vale o que vale, não é? Que eu acho que as pessoas de arte normalmente são muito introspectivas e viradas para dentro, então têm muita dificuldade na parte de fazer as visitas guiadas e de se exporem, e tu tens uma facilidade gigante nisso, sabes? Eu tenho ao contrário. Pois, mas exatamente. Eu explico-te porquê. Eu apercebi-me há uns anos que eu recusei-me a fechar a minha criança interior. Ok? Então vamos falar da minha criança interior. Ok. Vamos falar de coisas que gostamos. Eu sinto que, enquanto criança, tu gostas de tudo o que te estimula. Sim, sem dúvida. És muito mais livre. E eu cheguei a uma dada altura em que, na adolescência, em que ainda te tratam como uma criança e ainda não te veem como um adulto, e eu recusei-me completamente. Recusei-me a fechar a minha criança interior para ser adulta. E ainda hoje sou tomada muitas vezes por... Não quero dizer infantil, mas com atitudes que não são levadas a sério, ou por um tom de voz que não é levado a sério, porque eu quero ser muito querida e quero trazer para fora a minha criança interior. E as pessoas muitas vezes não me levam a sério e eu estou a falar a sério. Só que eu não quero, de maneira alguma, desapegar-me da minha vivência de fascínio
Eu fascino-me com as coisas enquanto liberto a minha Isso é criança tão bom. interior. Isso é tão bom. E Sim. na verdade, mais pessoas deviam ser assim. Para já, a primeira vez que eu interagi contigo no museu, nós temos os cacifros que têm que se deixar moeda. E tu emprestaste-me €1 e eu perguntei-te, olha... Ai, eu deixei-te ao acaso do universo, não foi? Sim, emprestaste-me €1 e eu disse, olha, depois como é que eu te posso devolver? E tu respondes, simples, passas a formação, ficas cá a estagiar e pagas-me €1 de volta. E eu, ok. Pronto, e conseguiste. É Passaste a verdade. formação, Não sei se foi só ficaste com o influência estágio e tua. devolveste €1. Não é? Eu dei-te uma missão a cumprir. Um objetivo para além da formação foi ficar com o estágio. Yeah. Mas, e também tens muito aquela coisa de iniciativa que eu sinto que os artistas, como gostam tanto do processo criativo, às vezes se deixam influenciar demasiado por isso, ficam demasiado centrados na criação da arte, mas depois a exposição e todo o processo tem mais coisas, não é? Tem mais que se Eu não me diga. centro muito na criação. Eu tento equilibrar-me entre o que eu gosto de criar e o que eu gosto de dar a ver. Eu sinto que tenho uma relação muito boa entre o saber fazer e o saber dar a ver às pessoas. Também sinto que construí muito com o mestrado, não é? Yeah. Mas assim, eu não faço arte para mim. Se a arte fosse para mim, não seria considerada arte, não é? Eu faço arte para os outros. Eu gosto muito de fazer desenhos e também já te disse que gosto muito de desenhar para concorrer em concursos que não me vão necessariamente beneficiar financeiramente, Sim. mas que eu faço pelo pleno desportivismo do gosto de desenhar. Isso é uma coisa De que mostrar a minha sempre arte, me seja de fascinou. maneira que for. Imagina, eu acho tão bonito a ideia de vocês pensarem como é que vão desenhar coisas. Uma coisa que eu tenho uma inveja brutal, a sério, porque eu exprimo a minha existência através da escrita ou da fala e acho que a capacidade de desenhar é uma coisa tão fixe, é bonita, sabes? Para mim, eu sei que veio de um refúgio, ok? Eu sempre tive muita dificuldade em comunicar. Eu sei que tu não acreditas nisto, ok? Porque eu sou muito comunicativa hoje em dia. Sim, és, sem dúvida. Mas, enquanto eu era miúda, eu sempre senti muita dificuldade em transmitir os meus sentimentos e expressar-me. E a melhor maneira que eu arranjei de me expressar, e os meus professores identificaram isto na escola, e felizmente para mim, identificaram isto enquanto eu era bastante nova, era que eu gostava muito de me expressar pela via do desenho e da música. Só que eu sempre sofri de um mal de que padece muito português e muita gente pelo mundo fora, que é, os meus pais não veem a coisa como rentável. Sim. Não veem necessariamente um investimento em eu ter aulas de música. No caso das aulas de piano, eu penso que foi o meu tio inglês que na altura convenceu a minha mãe a pôr-me nas aulas de música. Yeah. Porque assim, eu agarrava numa flauta de Bissell, que não tem mestria nenhuma, e dizia à minha mãe, mãe, canta aí esta música. E eu sacava a música na flauta de ouvido. Isso é bem Sempre raro. tive um ouvido Isso é muito bem bom. raro. Enquanto miúda, tipo assim, 8 anos, estás a ver? Devias 8, 10 aproveitar anos. essa vertente também ainda Mas na vida. A cena é que eu sinto que os meus pais não me estimularam tempo suficiente em termos musicais. Na parte artística, eu tive muito bons professores, Yeah. especialmente no 8º e no 9º ano, Yeah. que me influenciaram muito. Eu tive um professor que foi fantástico. Foi a uma loja de artes e comprou-me tintas acrílicas e pincéis e ofereceu-me. Um professor que me ofereceu uma prenda para me estimular e foi assim, a primeira vez na vida que eu tive material artístico. Estás a ver aquele fascínio? Yeah. Tu tens um entusiasmo enorme de uma coisa que, uau, eu agora vou poder explorar a minha arte à vontade. Mas sabes que eu também tive uma professora assim e a razão Em pela termos qual... da literatura? Escrita. Sim, porque eu adorava, sempre adorei ler. A minha mãe lia-me histórias tipo a adormecer e ela fazia o tom de cada personagem de forma diferente. Eu achava aquilo lindo. fascinante. Eu adoro fazer vozes. Exatamente. E sempre tive interesse pela coisa. Entretanto, essa minha professora disse, olha, tu vais participar num concurso de escrita. Eu disse, vou, sim, podes escrever. E picava-me sempre. Ela viu o potencial em E que lindo. é bem fixe, não é? As pessoas é bem terem lindo. esse papel. E depois É tão imagina, bom quando eu os dizia... professores te inspiram a ser, Yeah. a levar o que tu gostas de fazer mais além. Yeah. É tão lindo. Também juro-te. acho.
é espetacular. No caso deste professor que me ofereceu tintas as acrílicas, tintas sim. acrílicas, este professor foi impecável e convenceu-me desde o meu 8º ano que o que eu tinha que seguir era artes. E eu assim, tive de bater o pé com os meus pais, que eu queria ir para artes, não queria ir para ciências, que ciências não prestava e que eu não era boa o suficiente. E o suficiente que eu era artes, porque artes é que era a minha cena e pronto. Testes psicotécnicos, tudo, artístico, bora. Sabes uma coisa, eu fiz esses testes psicotécnicos e acho uma coisa até errada a certo ponto, mas bem, não sei. Ao fim e ao cabo eu até gostei de estar em ciências porque eu tenho interesse pelas áreas, mas nunca me viria a fazer delas vida, estás a ver? Tipo, interessa-me a biologia. Porque assim, eu consigo sentir interesse, lá está, por transpor a minha criança interior cá para fora. Se tu gostas de fazer alguma coisa, eu vou ficar altamente entusiasmada só de te ouvir falar. É contagiante, não é? É contagiante. E eu sou muito esponja. Eu absorvo muita energia contagiante quando as pessoas falam com gosto, com entusiasmo. E então, se tu falares de programação, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca tive contacto na vida com, mas se tu me falares do que é a programação e me explicares, o meu entusiasmo vai crescer assim 200% automaticamente e eu vou ganhar interesse por isso, apesar de nunca ter tido contacto com isso. É porque nós sinto que somos as duas um bocado parecidas nesse aspecto, porque somos as duas naturalmente interessadas, então pronto. Sim, filha, mas fala-me disso. Eu não consigo ter uma conversa com alguém da área nenhuma que eu não me sinta estimulada. Sim, porque são coisas diferentes e então é estimulante. Entendes? Ok, se calhar identifico-me mais com questões artísticas, claro, porque eu sei que é uma área que dá para me exprimir de outra maneira, ok? Eu sinto que eu preciso sempre de trabalhar de alguma forma com que eu possa ser estimulada. Lá está, como eu dizia no início, porque eu tenho muita necessidade de renovar o estímulo para não é que seja aborrecer-me. Eu não me vou necessariamente aborrecer, mas eu vou precisar de ganhar novamente estímulo ou estímulo sobre outras coisas para não me fartar, para não causar saturação da coisa que gosto tanto de fazer. No caso, trabalhar com arte, não é? E agora, voltando à ideia de que tu disseste que começaste a fazer desenho por necessidade. No episódio anterior eu e a Jonas falávamos da arte como catarse, tipo catarse da vida, sabes? E eu sinto que isso é a coisa mais comum a qualquer artista, seja qual for o formato de criação de conteúdo que tu tens. Aquilo é um espelho da tua existência. Isso é tão bonito. Exatamente. É tipo... Sabes que eu acho engraçado eu ter descoberto a escultura ao acaso, sim, mas eu já saber a priori, por exemplo, nas aulas de geometria, eu sempre tive 19 a geometria. Eu sempre fui muito boa a trabalhar a tridimensionalidade. E nunca me tinha percebido do quão boa eu era a trabalhar a tridimensionalidade até calhar no acaso de acabar em escultura e a trabalhar com escultura e a saber tanta coisa sobre técnicas de escultura em pedra, escultura em madeira, escultura em barro, modelação, anatomia. Anatomia é todo um fascínio para mim, que é uma coisa por demais. Eu adoro anatomia, adoro perceber a funcionalidade do corpo, as proporções, a antropometria e a funcionalidade do corpo. Ok? Isto é todo um fascínio que eu tenho desde há muito tempo. Porque eu, não só em termos de autoconsciência, de perceber como é que eu funciono, mas também de ver as diferenças e comparar, porque no fundo somos todos diferentes, apesar de padecermos todos dos mesmos males e sermos todos iguais de alguma maneira. Eu gosto muito de perceber de que maneiras é que o corpo das outras pessoas funciona que o meu não, ou que os outros não funcionam e que o meu sim. Porque é que os meus problemas são do forro psicossintomático. Eu, cada vez que bato mal da cabeça, o meu corpo deprime e fico imunodeprimida. E se as outras pessoas acontece o mesmo acaso ou não, porque eu faço contraturas nos ombros, de tensão, de stress, de ansiedade, e há pessoas que têm os ombros descontradíssimos e eu fico fascinada como é que as pessoas, o stress vai causar efeitos diferentes nas pessoas diferentes. É uma reflexão, a tua própria arte é uma reflexão de tudo aquilo que tu pensas em relação aos outros também, da própria forma deles experienciarem o mundo. De como eu os vejo. E de como vejo que eles experienciam a própria vida. Eu adoro essa ideia. Eu acho isso mesmo bonito. Não é? Tipo... Vamos fazer um
escultura juntas. Pá, não sei se me aventura a tal ponto, mas podes fazer uma escultura minha. Que Eu eu ensino. Ai, não. Ouve, se há coisa que sempre me disseram é que eu não tenho jeito nenhum para desenho. E tipo, eu aceito isso. Porque não tenho, pá, não nunca tenho. tiveste o estímulo certo. Será? Ou o tempo certo a dedicar-te. Porque também é uma questão de dedicação de tempo. Sim, claro. Depende muito do nível de aprendizagem visual das pessoas, mas também depende muito da tua dedicação. Porque eu sei que eu tenho uma relação muito direta com o realismo. Eu desenho ao vivo. Eu não gosto de desenhar de imaginação. Eu sinto que fico perdida. Eu gosto de desenhar com referências que eu sinto que existem neste mundo. Eu gosto de desenhar pessoas que eu vejo. Eu gosto de ter uma relação com materiais, com coisas que são palpáveis. Pegando na coisa por outra perspectiva, eu gosto muito de ler livros do fantástico, mas escrevo sempre histórias de coisas reais. É, sabes? não é? Eu fico fascinada com as pessoas que conseguem desenhar animação. Que fazem animação de bonecos completamente desproporcionais, mas ao mesmo tempo são figurativos, porque têm cabeça, braços, pernas, mas são tão tipo fora do que eu sei fazer, que é brutal. Eu acho sinto mesmo em relação a, sei lá, tipo, a fantasia é uma das melhores cenas que existe na vida. É tipo, ou seja, um dos tu melhores sentes mais ou menos o mesmo que eu, mas em linguagens diferentes. Que engraçado. Pá, isto vai giro. Isto é vai giro. Bom, enfim. Sei lá, porque a fantasia tem aquela coisa inscrita, não é? Falta, tu imerges completamente em coisas que não são possíveis. Tens o Harry Potter, não é? Tipo, não há feiticeiros na vida real, não é? E eu mesmo em relação a qualquer outro tipo de saga. Mas isso é muito bem construído. Eu sou absolutamente fã do Harry Potter, não sou tão fã como tu levas a coisa a um extremo exponencial, mas de facto eu sinto que é um mundo muito bem construído. Mas imagina, ao mesmo tempo é muito relacionado com a realidade, ou seja, é muito próximo de uma hipótese real da magia acontecer na nossa vida. Todas as histórias de fantasia são uma reflexão da condição humana. Sim. Qualquer uma delas. Sim. Porque, aliás, enfim, toda a arte é uma reflexão da condição humana de uma forma ou de outra. E já reparaste que tu, as coisas, por exemplo, tu vais a um museu, vais ver uma exposição, as coisas com que tu mais te relacionas, o que tu consegues relacionar, são as coisas em que tu te consegues refletir. Claro. Se o objeto, se a obra de arte que tu estás a ver não te diz nada, tu não vais conseguir refletir grande coisa sobre ela, a não ser que tenhas já a priori uma contextualização. Uma contextualização ou métodos de questionamento, que é muito o que eu sinto que faço, porque mesmo que eu não compreenda a obra, eu sei que já tenho perguntas a fazer a mim mesma dentro da minha própria cabeça para tentar interpretar alguma coisa dali. Eu tenho as ferramentas necessárias para conseguir questionar do nada, mas isso também veio muito da formação de guia das visitas guiadas do estágio. Agora, pergunto-te a coisa em reverso. Experienciar a arte é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Sentes que isso condiciona a tua experiência e que nunca mais vais experienciar a arte da mesma forma do que nos teus primeiros contactos? Ou achas que é uma coisa que melhora a experiência? Eu sinto que eu antes não sabia experienciar tão bem. Ok. Isso é bom. Eu sinto que quanto mais questiono, mais sou capaz de absorver e questionar também. Que é essencial em qualquer coisa. Tu quando não tens contacto, é tudo muito giro. Quando não tens contacto é tudo muito giro. És pura de ideias e vais absorver só o que tens a absorver. E quando já tens certas ferramentas, ou já certos conteúdos, já conheces certos artistas que fazem trabalho idêntico, ou que trabalham pelas mesmas linhas, ou pelas mesmas ideias, ou pelas mesmas técnicas, tu própria já vais ter outras ferramentas para questionar e comparar. Não quer dizer que vais ser influenciada, ou seja, a questão de seres influenciada não é má. Não tem um sentido mau de já ires com influências de outros pensamentos de outros artistas. Isso ao fim e ao cabo só te enriquece, não é? Eu sinto que só te enriquece. E eu sinto que quanto mais velha sou, mais sábia. Mais sábia fico. Eu acho que isso é universal, não é? Mas eu gosto. Sabes que há muito estigma. Eu sinto muito o estigma social da pressão da mulher não envelhecer.
Tu e Isto é uma qualquer questão- mulher. E Isto é qualquer uma mulher. questão que eu já senti, inclusive, no museu, quando estagiávamos. Mas calma, na própria reflexão da arte, agora acrescento um layer to it, eu nunca vi uma. Tipo, é incomum, ainda que eu adoro, tu vês uma mulher mais velha retratada, sabes? Não tens, sabes porquê? Eu sinto que num homem fica bem a Yeah. sapiência, a velhice, Yeah. a sabedoria, o ser maduro. Yeah. Um homem fica bem ser maduro. A mulher não fica bem ser madura. Há um estigma social sobre a velhice da mulher. Porque Sem dúvida. a falta de cabelo é sinal de estar a ficar velha, ou o cabelo branco é sinal de ficar velha, ou o que quer que seja. A mulher quer-se bonita, jovem, intocada. Sim. Eu detesto este estigma, ok? Fica aqui ponto assente que eu vou guardar a minha criança interior até ser velha. E- Completamente branca, porque eu hei de continuar a ter a minha criança, a ter o meu fascínio pelo mundo, pelas coisas, o estímulo, e hei de criar a minha própria consciência e o meu conhecimento há de engrandecer cada vez mais sobre as coisas. É o que eu quero, é o que eu ambiciono. É ser cada vez mais rica em conhecimentos e ao mesmo tempo não largar o fascínio de continuar a conhecer. Porque, tu chegas aos... Estás a fazer o quê? 25? Vou fazer 25 em Ok, agosto. chegas aos 25 anos e pensas, ok, tenho um quarto século. Se calhar já vivi um terço da minha vida, talvez. E o que é que eu fiz até agora? Que estímulos é que eu tenho até agora? Será que eu estou a perder estímulos? E eu sinto muito que as pessoas chegam aqui a uma certa idade, não sei se é aos 25, se é aos 30, começam a ter uma espécie de estagnação. Ok? Começam a estagnar em termos Isso é de estímulos. societal. Isso é societal, na verdade. Não é? Yeah. Eu não sei porquê, eu continuo a lutar contra isto. Sabes que, imagina, eu acho que isso também tem muito a ver com o facto, na própria forma de expressão que está formatada, isto é uma coisa mesmo enraizada em todos os aspectos. Tu, quando vais para a escola, tirando os primeiros anos em que obviamente são os teus pais que escolhem a tua roupa e todo o teu contexto, depois tu começas a ditá-lo, não é? Por influência dos outros, mas também pela tua essência, por aquilo que tu te vais tornar. E tu tens essa permissão de identidade, de quem é que é a Rita ou de quem é que é a Sandra, até ao final da faculdade. A partir daí tu vais para um ambiente de trabalho formatado, no qual certas coisas são esperadas de ti. E A cena é que eu sinto que nunca consigo cumprir com essas expectativas. Sandra, eu tive um ano a trabalhar como técnica de museologia no museu e fico naquela de... Eu não consigo. Um ano, chega, tá bom. Bora para outra coisa. Não consigo estagnar aqui, não dá. Mas também há outros perfis assim, só que não é uma coisa comum, A sabes? cena é que eu sinto que as pessoas criam uma expectativa tão grande sobre a minha própria vida do eu precisar de estar resolvida. Eu não preciso estar resolvida. Eu preciso de estímulo. Eu preciso que a minha criança seja feliz. Yeah. Ok? Eu preciso continuar a ser estimulada em termos artísticos e criativos e estagnar não me estimula. Na verdade, eu acho que não estimula ninguém. Não é? Mas eu não fico feliz com essa... com a sabedoria, com a consciência. Eu não fico feliz com a consciência dessa estagnação. Eu não fico feliz com a consciência dessa estagnação. Não fico, não consigo. Yeah. Mas imagina, há coisas que tu podes estar na mesma carreira e continuar a evoluir e a coisa mudar e retirares esses estímulos do outro lado, entendes? Pois, mas sabes que eu tenho muita falta de paciência. Sim, eu sei, mas estou Eu só a dar um tenho- exemplo. Eu, ao mesmo tempo tenho necessidade de envelhecer e pressa de viver. É tipo assim, eu não quero perder a criança, mas eu já quero ser velha. Não sei como é que tenho de explicar. Diz-me uma coisa, tu sentes que aos 26 anos já devias ter feito mais, padecesses desse mal que todos os artistas quase todos têm? Claro que Eu padeço. também, tipo, Queria ter ido para o estrangeiro e não fui. também eu. E é noutras coisas, sei lá, fazia aqui uma lista que nunca E mais é acabava. assim aquelas coisas de, ok, estou a chegar aos 27, daqui a nada está a chegar à altura de ter filhos. E como é? Ih, que ansiedade. Ainda não fui para o estrangeiro, ainda não tenho casa, carro, ainda não tenho a minha vida minimamente resolvida e daqui a nada os meus pais estão a começar a fazer pressão para quê? Ou me casar e ter filhos? Aquela pressão social de que todos sofremos, de uma expectativa que te acontece quando chegas a uma certa Posso dar um idade. conselho? Podes. Estou-me a barimbar para a expectativa É melhor, social. man. É melhor. Imagina, eu desde os 11 anos que digo que não quero ter filhos. E toda a gente me diz a seguinte Opa, eu frase. acho que se digo isso à minha mãe, ela mata-me. Toda a gente me diz a seguinte frase.
vais mudar de ideias. Eu não sei se vais. Coisa importante. Eu Primeiro adoro... eu conheço-te e sei que tu não mudas de ideias facilmente. Coisa importante. Eu adoro crianças. Acho que trazer uma vida ao mundo é uma coisa completamente fascinante. Admiro todas as mães, tá? Acho que é de umas coisas, tipo, um dos papéis mais difíceis de te propores a fazer na vida. A minha mãe fez-o eximiamente, coisa que eu se calhar não faria. Tudo ok, mas eu acho que todas as vidas devem ser desejadas. E depois aquela coisa de trazer só porque fica bem, ou só porque entretanto engravidaste sem querer e não queres abortar a criança, sabes? Faz-me muita confusão. Ou porque tens pressão social e familiar para atingir um certo ponto na vida de ter filhos, no caso. E depois não gosto dessa coisa de, por eu eventualmente mudar de ideias, este ponto de vista deixar de ser válido. Tipo, imagina, eu agora estou a dizer isto, não é? Tenho 24. A coisa que eu mais aprendi na vida é que tu mudas de ideias várias vezes. Claro, não quer dizer... Isso é a escolha que tu tens para o teu estado da vida atual. Não quer dizer que a Sandra daqui a 5 anos não diga... Ou 6, não, ou 7, ou 10. Estão-me a bater as hormonas e eu tenho que ter filhos. Não quer dizer que daqui a uns anos não te bata Só que essa depois eu Sandra, sinto mas que a Sandra de agora tem isso consciência nega que isso não é... A minha opinião anterior. E a minha opinião anterior era igualmente válida. Aquela era a pessoa que eu era naquele momento. Exatamente. Porque quem tu és também muda com o rumo da vida, não é? E é isso que é tão Tu mudas de limitador em convicções, todas tu essas mudas. coisas. A questão da expectativa de trabalho de ser sempre a mesma coisa, a questão da expectativa da área de interesse porque foi a tua formação e agora tem que ser estás sempre a mesma perceber- coisa. Estás a perceber o que me incomoda na perspectiva do trabalho? Na questão de teres que ter uma carreira Yeah, e a tua carreira ter que ser estagnada sempre dentro da mesma área yeah. ou sempre da mesma empresa. Sim. Porquê é que tu não podes mudar de áreas? Porquê é que tu não Podes. podes ser fascinada Podes e por outras deves. coisas? Podes e deves. Podes Por e deves. favor, obrigada. Exatamente. Estímulos, bora. Yeah. Bem, se pudesses resumir esta conversa numa frase, o que é que dirias? Epá, somos duas crianças muito realizadas. Vamos continuar a ser crianças durante muito tempo, não é? Vamos deixar a nossa criança interior ser feliz. Por favor. Sabes que, para já, adoro esse resumo. E ponto número 2, isso é uma coisa que eu estou a permitir agora. Eu era muito maldada, muito maldada por aquilo que os outros esperavam de mim. E, tipo, eu sou naturalmente uma pessoa que gosta de agradar os outros, sabes? E tu notas isso em mim é noutras coisas. Basta pensar em todo o contacto que tens comigo e sabes disso. Sim. Mas aprendi que, tipo, ok, isso faz parte da minha identidade também, porque eu retiro muito prazer de ajudar as outras pessoas, mas tu também tens que agradar aquilo que está em ti, Sandra. Tipo, faz o que gostas. Eu entendo o que tu dizes, na medida em que eu achava genuinamente que a minha mãe sabia o que era melhor para mim quando decidiu que moda havia de ser a tua cena, a minha cena. E que de facto não, porque aquilo, eu agora olho para trás e vejo que aquilo foi um pensamento um bocado precário de quem vê uma criança, rapariga, mulher, a desenhar e pensa, o que é que faz uma mulher que desenha? Moda. Não pensa arquitetura, pensa moda. Porque arquitetos são os homens. Estou a entender. Estás a entender ao ponto enraizado do machismo que eu cheguei a sentir o facto de eu estar em moda ser uma questão quase machista por parte de quem me influenciou a ir parar ali. Ainda que não seja eu mal comecei a deixar de gostar daquilo. E atenção, eu adoro costurar. Ok? E fazer a minha própria roupa. E ajeitar as coisas e ajustar à forma do meu corpo. Lá está, a fixação com o corpo. Ok? Tipo, a tua forma de expressão também tem muito a ver com o próprio corpo. Exatamente. Exatamente. E eu sentir que eu estava num sítio influenciado pelos outros que não era o que eu queria, porque eu queria agradar os outros, porque eu queria fazer os outros felizes, porque eu achava que os outros sabiam o que era melhor para mim. Eu entendo perfeitamente. Ao passo que entrei no curso que queria e afinal não era o que eu queria. Não era, porque eu precisava era de ser feliz. Não é de agradar aos outros. É de ser feliz. Eu acho que isso também vem muito com a idade. E muita gente fala quando chega aos 30 é que tu começas a ser tu. Eu quero ver se me adianto. Estás a ver? Quero ver se me adianto. Aos 25 já começar a ser eu assim mesmo badass. Bem, Rita, eu adorei falar contigo, a sério. Eu também gostei muito, obrigada.
Obrigada a todos por ouvirem e pronto, como é habitual, para a semana a mais.